Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é do interesse de muita gente, que é quanto é preciso para se viver de renda. É muito comum ouvirmos ou até mesmo termos pensado pelo menos uma vez na vida a seguinte frase: se eu ganhasse na loteria, eu ia investir o dinheiro e viver só de renda. É o sonho de muita gente poder assim, viver só do rendimento, com uma grana que consiga ganhar de alguma forma. Mas esse raciocínio ele pode se estender um pouco além desse contexto da loteria. Podemos pensar, por exemplo, na aposentadoria privada, que é um assunto cada vez mais importante. Que, assim, com uma possível reforma da Previdência que está vindo aí, e cada vez menos pessoas vão poder contar com a aposentadoria, ou vão ter que trabalhar até mais tarde, ou então a aposentadoria vai ser muito pequena, e as pessoas vão ter que pensar em poupar e ter um dinheiro para viver de renda no futuro. Seja para gastar esse dinheiro ou para viver da renda que ele gere, né? Ou as duas coisas, ele vai gastando e ele vai gerando um pouquinho, né, de um modo geral, que é o ideal, né? Ou mesmo pode ser estendido para alguém que consiga acumular um capital, alguém que já tem esse dinheiro, algum dinheiro por algum motivo, ou porque herdou, ou porque trabalhou muito e conseguiu juntar, enfim, inúmeras razões, ter esse capital e quer pensar um pouquinho quanto que ele precisa de ter investido para poder viver. E nós vamos mostrar como fazer esse cálculo facinho aqui, uma ferramenta para isso, tá? Então, antes de aprofundar na resposta dessa pergunta inicial, que é quanto eu preciso, e também te mostrar essa forma para você calcular facilmente o valor, eu gostaria de propor algumas reflexões. A primeira delas é o rentismo, que é viver de renda de certa forma, ou mesmo quem não viva de renda, mas seja um rentista que tenha retorno só de renda, ele pode ser prejudicial às economias de países e causar desigualdade. Aqui isso que está errado aqui, que é e causar desigualdades. É uma pergunta. Uma outra pergunta é o seguinte: ganhar dinheiro com juros não é usura, que é um pecado? Mas antes de falar um pouquinho sobre essas reflexões que eu vou comentar, vamos voltar à pergunta inicial, que é quanto precisamos, e vou mostrar rapidinho essa ferramenta que é muito legal, e depois, se você quiser continuar assistindo o vídeo para poder ver um pouquinho dessas reflexões, você continua, senão você pode só usar a ferramenta. Bom, para saber quanto é necessário, você tem que ter em conta 3 fatores. Para fazer essa fórmula, leve em conta 3 fatores. Quanto de dinheiro se tem para se investir e gerar o retorno? No caso aqui é esse número que a gente quer chegar. Qual que é o rendimento mensal desse dinheiro quando ele é investido? E quanto que você retira desse montante, quanto que você gasta todo mês. Então, nesse caso aqui, a gente quer chegar nesse valor e temos esses dois, né? Assim, vamos imaginar esses dois. Mas pode ser a conta feita de diversas formas. Às vezes você já tem esse dinheiro aqui e quer ver quanto que você pode gastar por mês deixando ele rendendo sem ele diminuir, por exemplo, né? E para isso nós vamos lá para essa ferramenta que está no nosso site. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. E o endereço dela é esse aqui, forexsocial.com/ferramentas/calculador viver de renda fixa, viver renda fixa, né, com tracinho, mas você acha fácil lá no nosso website, tá? Procurando Forex Social no Google, você acha também a gente, mas tem um link aqui na descrição. Vamos lá, olha a ferramenta aqui, ó. Aqui ela já começa com um capital inicial, que seria quanto que se acumulou aqui de 500 mil. Você pode pensar que dólar, reais, aqui no caso tá só um cifrão, porque depende da moeda da pessoa. Então a gente pode falar que são 500 mil reais. Ele começa aqui com um rendimento de 1,2% ao mês.
Tá? Aí você vai ter que avaliar o seu contexto, você pode ir no seu banco ver quanto que é a aposentadoria privada dele, ou ver fundos de investimento em média, ou o Tesouro Direto. Aqui eu trouxe dois números, a ferramenta já traz aqui só para você ter de referência. Uma é a poupança, que dá 0,6% ao mês, dá historicamente às vezes 0,5%, às vezes 0,7% ao mês, que se a gente for ver no ano, 0,7 dá 8%, né? Sendo que a gente sabe que a poupança ela praticamente corrige a inflação. Então, quando a gente está olhando esse valor aqui, de quanto que ele rende por mês, a gente tem que sempre pensar em inflação e impostos, tá? Então, se você colocar seu rendimento bruto aqui que você consegue, seja como trader ou no fundo de investimento que você coloca, você tem que pensar também quanto que vai ter que abater de imposto depois. Ou você já coloca aqui o rendimento líquido, descontando impostos, tá? Então, por isso que a gente sugere aqui 1,2, porque, olha só, com um CDI, você hoje está aproximadamente 0,9% ao mês, que ainda é uma renda fixa. Mas uma pessoa que tem esse capital aqui, de 500 mil, às vezes ele consegue uma renda fixa um pouco melhor, mas ainda vai ter que pagar imposto também. Então, por isso que eu acho que esse valor de 1,2 é um valor aqui pé no chão, e na renda fixa, digamos assim, com risco bem baixo, comprando tesouro direto, CDBs até o limite da garantia do fundo garantidor, esse tipo de coisa. Tá? É possível fazer mais por mês? Não vamos entrar nessa discussão não, é possível você fazer 100% ao mês, 50, 30, e realmente 1,2 é até baixo para quem tem esse capital. Tá? Se diversificar um pouco o portfólio, é possível sim conseguir mais. Mas vamos aqui fazer nossa cálculo aqui, imaginário, né? com esse rendimento mesmo, tá? De 1,2. E o outro valor é essa retirada mensal. Então vamos fazer aqui, começando pensando numa aposentadoria privada, tá? Vamos falar que você está querendo se aposentar com 50 anos. Então a gente não sabe aqui o capital inicial, né? A gente quer chegar nesse valor. E você quer se aposentar com 50 anos para viver até os 90. Porque a verdade é essa. Por que é cada vez mais preciso pensar em aposentadoria privada? Não só por causa de reforma de previdência, mas porque nossa população está ficando mais velha. Esse vai ser um problema do nosso país e de vários países. A população envelhecendo. Antes as pessoas pensavam, se eu não tiver aposentadoria do governo, vou ter meus filhos que vão me sustentar, mas as pessoas também estão tendo menos filhos. 1 filho, 2 filhos em média, enquanto as famílias antes tinham 5 filhos, 6 filhos, né? O pai podia falar, pelo menos um filho desnaturado não vai me deixar passar fome, né? Mas hoje o contexto é outro, então todo mundo tem que pensar nisso. E você tem que ver quanto antes você começar a fazer essa reserva para aposentadoria, melhor e mais importante, tá? Então vamos lá. Você quer se aposentar com 50 anos para viver até os 90. Então você precisa de 40 anos do seu dinheiro. Eu vou fazer aqui a conta de forma bem simples, sem pensar imposto e inflação. Já vou considerar que a gente está descontando aqui nesse rendimento mensal, tá? E que esse valor aqui estaria corrigido. Então você, como aposentado, esse valor aqui pode ser interessante, uns 5.500, eu acho que dá para viver, pagar remédio, né? E ter uma qualidade de vida sem ter que pagar outros dependentes, né? Então eu vou deixar aqui e vou até colocar, não, mas eu quero ser aposentado, mas vivendo muito bem. Então eu vou colocar, para começar a brincadeira aqui, na verdade, $10.000 de mensal. Tá? E aí a gente vê quanto que a gente precisa de inicial. Eu já vou começar, se eu tiver aqui R$300 mil, me serve? Se você conseguir juntar, aqui ficou 3 milhões, né? 300 mil, tá certinho. 300 mil com esse rendimento, a gente vai ver que a calculadora tem essas cores, ó, tá vendo? Esse marrom meio amarelado aqui
mostra o quê? Mostra que você está deteriorando o seu capital com o tanto que você está retirando. E quando ele fica vermelho, já acabou, foi para o negativo. Então, se você tiver 300 mil e um rendimento mensal de 1,2, se você tirar 10 mil por mês, isso vai durar 3 anos. Tá? Para você tirar 10 mil por mês, você precisa de ter um capital de 500 mil por mês. Não dá. Se você tiver 1 milhão, já vai funcionar. Tá? Se você tiver vou colocar aqui em vez de 1 milhão, 900 mil, vamos ver. Se você tiver 900 mil, já vai funcionar. Por quê? Porque olha só, no primeiro mês já rendeu os 10 mil que você está tirando. Então, o segredo para o capital ir aumentando é óbvio. Né? É você retirar todo mês menos do que está rendendo, para sobrar um pouquinho lá que vai acumulando e no juro composto vai subindo. Tá? Então, é interessante a gente ir pensando aqui que, olha só, nesse caso aqui, a pessoa que retira por mês 10 mil, se ela tem 900 mil, algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, ela vai chegar, no primeiro milhão, ela vai demorar 7 anos. Tá? E para 2 milhões... Ou seja, porque ele vai ganhar 100 mil, né, digamos assim, em 7 anos, e 1 milhão ele vai fazer em 13 anos, né? Porque se a gente colocar... Vou tirar o 900 mil e colocar que começou com 1. Tirando esse tanto não dá. Vou voltar. O que eu queria mostrar é como que com juros composto, o primeiro milhão pode demorar, mas o segundo milhão já é rapidinho. Quer ver? Eu vou colocar a retirada mensal de 0 para você poder ver o que eu estou querendo dizer. Olha só. Olha por causa do juro composto. Um juro de 1,2, tá? Começou com 0 e 100 mil. Primeiro milhão demorou 17 anos. Tá? Mas se ele não retirar nada e continuar com esse rendimento mensal, o segundo milhão... Já aqui, ó, em 3 anos, de 17 para o 21, em 4 anos já vai para 2 milhões. Tá? Já vai para 3 milhões em 25 anos. Ele já também com 4 anos. Mas aí ele vai passando para 1 milhão aqui. Ó, depois já em 1 ano já subiu 1 milhão. Esse por causa do juro composto. Olha que demorou isso tudo aqui para ganhar um primeiro milhão. Mas depois você vai passando para 2, 3, 4 milhões numa frequência muito mais rápida. Mas vamos voltar lá para o nosso, que nós estamos querendo ver quanto que a gente consegue com a nossa aposentadoria. Né? Então, se você quer gastar 10 mil reais por mês, viver bem, e ter dinheiro por exatos 40 anos, vamos colocar aqui, ó, 800 mil. A gente vê que 800 mil, seu dinheiro vai durar 22 anos. Aí a gente quer que dure dos 40 aos 90. Não, dos 50 aos 90. A gente quer 40 anos. Então não dá. Se eu tiver 850 mil, vamos ver. 850 mil já vai dar, porque o dinheiro, a gente vê aqui que está subindo, ficou verdinho, né? 840. Beleza, 820 mil. Eu tô querendo chegar no ponto o quê? Ah lá, 820 não. Mas se você tiver 810 mil, o seu dinheiro vai diminuindo, mas ele vai quase dar para o seu período de aposentadoria. Não, que você quer 40 anos, né? Vamos lá. Então, vou tirar 10 aqui. Enfim, você entendeu a lógica, né? Com 830 mil aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui? Ó, com 830 mil vai dar exatamente os 30 anos que você quer para viver. Vai chegar lá com pouco dinheiro, mas vai estar beleza. O que eu quero mostrar aqui também que é interessante é o seguinte, olha só, como que também se você tiver uma retirada mensal menor, já muda de figura.
Se a pessoa tiver uma vida mais simples e precisar de 5 mil por mês, 830 mil já sobe para 1 milhão em 3 anos. Então a pessoa precisa de menos. Se ela tiver 500 mil, né? Também está subindo, tá vendo? Com 400 mil, aqui ele já está descendo, porque ó, a retirada mensal ali. Então se a gente subir aqui para 430 mil, com 430 mil já é possível viver de renda de 5 mil reais por mês, com esse rendimento aqui, e ainda guardar um pouquinho todo mês. E deixar o juro composto fazer que você tenha o primeiro milhão depois de 27 anos. Se você conseguir poupar um pouquinho mais e gastar menos todo mês, você já consegue em menos tempo. Antes era quanto? Eu esqueci. Era 5 mil. Você precisava de 27 anos. Se você gastar só 4 mil por mês e todo mês deixar lá mais mil do que você deixaria, só 14 anos você já vai chegar em 1 milhão, né? E o capital vai aumentar. Na verdade, o importante é chegar nesse ponto de equilíbrio aqui, né? Entre o capital inicial, vamos supor, que você pode também pensar dessa forma. Eu vou retirar pouco por mês no começo, enquanto eu tô... Quanto mais no começo de quanto eu estou poupando, mais eu tenho que deixar lá e menos tirar desse dinheiro. Então, se eu já tenho 200 mil e vou deixar render, se eu não tirar nada, ótimo. Mas se eu tiver que tirar, eu consigo tirar 2 mil todo mês e ainda deixar rendendo. Tá? Então, a ideia dessa ferramenta é essa, é você ver quanto que você precisa para aposentado, como por exemplo, para ter uma vida ok com 4 mil reais, você precisa de ter pelo menos uns 350 mil reais guardado, né? Porque vamos diminuir um pouquinho esse rendimento aqui para 1, por exemplo, que a média pode ser um pouco mais baixa. Aí você já vai precisar de uns 370 mil ou mais, um pouquinho mais para você poder aposentar. Vamos voltar lá para os 400, né? A verdade é essa. Se você tiver 400 mil rendendo se você tirar exatamente 4 mil, esse aqui fica legal. Se você tirar exatamente 4 mil, vai todo mês, né? Ele render 4 mil e você tirar, render e você tirar, render e você tirar. Então, se você tirar, em vez de 4 mil, tirar 3.900, o dinheiro já passa a crescer, pouquinho todo mês, mas vai crescendo. Olha só, aqui, ó, se no primeiro mês você deixar lá 100 reais em vez de tirar, e no outro mês você continuar tirando 3.900 e deixar esse 1% de juro composto em cima desse montante que ficou aqui, você consegue fazer até 1 milhão ainda em 35 anos. Tá? Então a ideia dessa ferramenta é essa, é você pensar isso, quanto que você precisa, tá? Para você viver. Então aí você chegou nesses 400 mil. Aí depois você pode fazer o contrário, você pode fazer o seguinte: o que eu preciso de fazer para poder chegar nesses 400 mil? Aí é só, em vez de você pensar retirada, você pensar aportes. Que a gente já tem ferramenta aqui, ó, calculadora, lucros, aportes. Eu vou abrir outra aba aqui, ó. Que é a mesma coisa que essa ferramenta aqui, só que aqui em vez de ficar negativo, fica positivo. É quanto que você aporta de capital todo mês. Então, a gente chegou à conclusão aqui que para eu poder aposentar com meus 4 mil por mês, deixar meu dinheiro numa renda fixa, sem
sem correr risco, né, depois que eu tiver velho, vamos falar assim, porque é minha aposentadoria, eu não posso correr risco de perder esse dinheiro, né? Eu preciso de 400 mil, tá? Aí eu posso vir na calculadora aqui e saber como que eu faço para chegar nesses 400 mil. Hoje eu tenho lá na minha poupança 5 mil reais, né? Eu consigo com meus investimentos agressivos, ou portfólio um pouco em trading, um pouco em renda fixa, eu consigo fazer 3% ao mês. Porque eu estou numa fase ainda de viver risco. E consigo todo mês economizar 300 reais do meu salário. Tá? Se eu conseguir fazer esse rendimento por mês, por mais que vai ter gente que discuta, eu vou bater nessa tecla aqui, se você conseguir todo mês 3%, ou se você conseguir ao longo do tempo uma média de 3% ao mês, isso é um rendimento fenomenal. 42% ao ano é acima dos melhores traders do mundo. É lógico que você, como trader com um capital pequeno, você tem muito mais mobilidade para conseguir isso do que um cara que tem que gerenciar 1 bilhão. O cara que tem 1 bilhão numa empresa, ele não consegue simplesmente... Desculpa, ele não consegue simplesmente vender ou comprar as ações de uma empresa que ele tem, assim, porque ele influencia o preço do mercado, né? Então, eu concordo que o trader menor, com 100 mil reais, ele consegue se expor um pouco mais e talvez ter um rendimento melhor. Mas enfim, se você conseguir um rendimento de 3% ao mês, juntar 300 reais todo mês do seu salário e tiver lá na sua uma conta aposentadoria lá, já começando com 5 mil, com 10 anos você chega lá nos 400. Entre 9 e 10 anos você já chega nesses 400 mil reais que você vai precisar para poder retirar, viver com seus 4 mil lá no futuro, quando você tiver uma vida mais simples, tá? Então eu espero que essas duas ferramentas juntas te ajudem a pensar um pouquinho nisso, na sua aposentadoria. Não sei quantos anos você tem hoje, né? Mas se você estiver jovem, quanto antes você começar a juntar, e você vê aqui, ó, se você começar lá com 20 anos de idade, com 0, né? Eu vou colocar aqui com 1. E tiver um rendimento mensal de 1,5, vamos colocar uma coisa pé no chão aqui, mais próximo da renda fixa, sem arriscar muito. E todo mês você guardar 500 reais, em 20 anos, se você começar a fazer isso com 20 anos, com 40, você tem 1 milhão de reais. Tá? Então, se com 20 anos você começar a juntar 500 reais todo mês, com esse rendimento mensal aqui, em 20 anos você tem 1 milhão e já pode viver de renda. Vamos aqui, ó, você quer, em vez de 400 mil, você tem 1 milhão. E você consegue, aí agora você quer viver de renda, você quer 0 risco, você quer renda fixa mesmo, 1%, tá? Aí você pode ter seu saláriozinho mensal lá de quanto? Vamos ver, ó, tô aqui mudando o valor, diminuindo, ó, 4.500. Você pode, na verdade, você pode até 9 mil reais, né? Porque o rendimento, se você tiver seu saláriozinho de 9 mil reais, você consegue manter vivendo de renda e ainda ter o dinheiro crescendo um pouquinho, tá? Se você, aí é aquele negócio, se você no começo você tirar ainda menos e poupar mais pra frente você vai poder retirar mais por causa dos juros compostos que você vai estar ganhando. Beleza? Acho que você conseguiu entender como viver de renda, como essa questão da aposentadoria privada. Espero que tenha te ajudado essa calculadora e possa te ajudar a fazer esses cálculos. E vou continuar aqui com aquelas reflexões que a gente tinha falado, tá? É rapidinho, se você quiser acompanhar. Continue conosco aqui. Bom, então vamos voltar às reflexões. Primeiro, as religiosas, né? Se usura é pecado ou não, viver de juros é pecado. É porque viver de renda é juros, de certa forma. Você está emprestando dinheiro e pegando juros de emprestar o dinheiro. Seja emprestar dinheiro para um governo, seja emprestar dinheiro para um banco ou emprestar dinheiro para outra pessoa, né? Ou seja, emprestar dinheiro para o governo, é o título direto, o título público, né? O tesouro direto da vida. Para um banco, é um CDB.
Você entendeu, né? Então, a gente pode falar o seguinte, que na Bíblia nós vemos algumas passagens no Velho Testamento, que, ou seja, na verdade é de coisas até judaicas, assim, antes do Novo Testamento. Você vê, por exemplo, lá em Êxodo falando: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não agirá com ele como credor que impõe juros. E vai ver também lá na frente, ó: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem usuras. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Contigo aqui é com Deus, no caso, tá? Então tema a Deus para que seu irmão viva com Deus. E não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás alimento para receber usura. É isso que está na Bíblia. Em alguns trechos aqui, são alguns mais, você pode pesquisar mais, você vai encontrar. E como que as religiões encaram isso? Bom, primeiro os cristãos, né, eles, no início dos tempos, mais perto de Jesus ter morrido, isso era uma visão bem estrita, e cristãos não emprestavam dinheiro de modo nenhum com usura para ganhar juros, e isso ficou mais brando ao passar do tempo e mudou a interpretação para não ter juros abusivos, coisas desse tipo. Já os judeus, eles desde o começo, eles tinham a regra seguinte, que ele não pode emprestar com juros ao seu povo, aos seus irmãos. E até hoje é assim. O judeu não empresta com juro para outro judeu. Mas para o resto, sem problema. Por isso que os primeiros banqueiros, eles têm essa forte tradição de banco, de ser banqueiro. Porque eles já interpretavam disso aqui, ó: se teu irmão empobrecer, então quem que é meu irmão? Meu irmão é outro judeu. E aqui também: se emprestares dinheiro ao meu povo é quem? São os judeus. Tá? Já os muçulmanos, eles têm uma visão bem estrita em relação à usura até hoje. E tem passagens no Corão também, que é o livro deles, né, que seria o equivalente à Bíblia, condenando a usura. E até hoje é assim. Tá? A maioria dos muçulmanos não empresta dinheiro com juros. Inclusive, quando você está viajando, tem muitas casas de câmbio dessas de rua, você como turista vai trocar dinheiro, muitas vezes é bom você procurar alguma casa que seja de muçulmano, que ele não pode te cobrar juro, ele vai ter ali o spreadzinho, normal, mas juro em cima, não, usura não. Tá? E ao longo do tempo eles têm alguns mecanismos para isso, que eu achei até interessante dando uma pesquisada. Hoje ainda funciona como que é o seguinte: em vez de eu te emprestar dinheiro e de você me pagar juros, por exemplo, você quer dinheiro para poder abrir sua empresa e alavancar seus negócios. Você me pede: eu sou seu primo ou sou até uma empresa. Ao invés de eu cobrar juros, é o seguinte: eu te empresto, mas aí você vai me pagar, não vai me pagar, eu vou ser seu sócio. E vou ter participação nos lucros. Interessante, né? É uma forma que seria até bem justa, eu acho. Assim. Tem seus pontos negativos, porque quem está emprestando, se a empresa não der certo, quem está emprestando vai perder o dinheiro, né? Não tem juro para poder compensar o risco dele. Então, ele é, assim, eu acho socialmente mais interessante, mas tem essa questão também de pode não ser justo, é relativo. Então, como eu falei, a cobrança de juros hoje já está mais difusa na sociedade, principalmente nas sociedades ocidentais, né, de base mais cristã e dos judeus. Né? E apenas os juros abusivos hoje são condenados, até por lei, por religião, até agiotagem é crime, né, até aqui no Brasil. Mas os juros, de um modo geral, e até o conceito de juro abusivo é relativo. Né? Tem gente que diria que juro de um cheque especial, de um cartão de crédito é abusivo. E eles tinham que ser condenados.
por lei e de forma moral e religiosa também. Mas outros já vão falar o seguinte, ó, quando você usa o cheque especial, você já sabe que tem juros, é um serviço que você está contratando e você contrata se você quiser. Né? E de certa forma a gente tem que entender que o sistema financeiro como um todo ele está baseado em empréstimo e dívida. De um modo geral, as empresas elas contraem empréstimos, pega a um juro de 1%, ou né, 1% nunca que um banco vai emprestar só 1%, né? Mas enfim, pegam ao juro de, vamos colocar de 1 e pega esse dinheiro, compra, investe e multiplica esse dinheiro a uma taxa maior, vamos falar de 2% ao mês, paga para o banco, tem seu lucro e todo mundo fica feliz, na teoria. Outra forma de empréstimo e dívida. Os títulos públicos do Tesouro Direto nada mais é que um governo pedindo dinheiro emprestado e contraindo dívidas. E ele vai te pagando mensalmente, pode pagando ali bônus em cima do título, no final do tempo, quando o título vence, ele compra de volta. Um CDB que você investe, um investimento, nada mais é do que um banco contraindo um empréstimo com você. Um banco está pegando dinheiro emprestado, fazendo uma dívida com você, para ele poder ou pagar outras dívidas dele, ou para poder emprestar com um juro mais alto. E, consequentemente, o sistema também está baseado numa questão de risco e retorno. Quanto maior o risco um banco ou alguém vê no investimento, no empréstimo, maior o retorno ele espera. Por isso que é ruim quando uma agência de risco, a Moody's ou sei lá, qualquer outra, né? Rebaixa a nota do Brasil. Significa que ele está falando que o país vai estar com um risco mais alto para quem for emprestar para ele, risco de calote, de não se pagar esse empréstimo. E, portanto, as pessoas vão esperar um retorno maior. Então, quando o Brasil for imprimir títulos públicos, ele vai ter que pagar mais. Vai ter que pagar mais juros para os credores, para quem está emprestando dinheiro para ele. Correto? E o rentismo, então? O rentismo, ele, na medida em que as pessoas ficam só vivendo de renda, ou o capital especulativo ele não faz mal para os países? E essa é uma questão mais complicada e depende de opinião pessoal. Mas eu não vou fugir de falar sobre isso. Vamos lá. De um geral não, né? De um modo geral, eu acho que juros e rentismo, de certa forma, hoje eles fazem parte do jogo, entre aspas, nesses mecanismos que eu falei, né? Sim, se você não quer dinheiro emprestado, você se você não quer pagar juros, é só você não pegar dinheiro emprestado, digamos assim, né? Ele é algo intrínseco ao sistema vigente. E não é por isso que eu concordo, tá? Assim, é só porque eu acho que a gente pode ter um sistema diferente, mas antes de mudar esse sistema, ele funciona baseado nisso, e não dá pra gente fugir dessa realidade. Mas eu não acho que países inteiros podem e devem ficar à mercê do capital especulativo e dessas agências de risco, por exemplo. E acho que devemos sim pensar mecanismos nacionais e globais para evitar de que, por algum motivo X ou Y, todo o capital vá embora de um país e a moeda se perca totalmente o valor e possa quebrar um país, por exemplo, meramente porque o capital especulativo resolveu sair, ou porque o Banco Central americano vai subir a taxa de juros dele, por exemplo. E da mesma forma, eu não sou contra bancos oferecerem seus serviços livremente. E cobrar juro é serviço. Mas eu acho que é importante termos bancos estatais para evitar práticas monopolistas. Então, enquanto a gente está dentro desse sistema, por que não ter um meio termo também? Não precisa de ser
exagerado. Por que, que a gente não pode ter um banco que ele não precisa de dar prejuízo, não precisa de ser oneroso para o Estado, a população não precisa de pagar por ele, mas ele pode ser um banco que tem taxas de juros mais baixas, que força com que os outros bancos também trabalhem com taxas mais baixas, se tornem mais eficientes, ao invés de nós termos 4, 5 bancos definindo qual que vai ser os juros praticados para o cliente final. Então, por isso eu acho sim importante a gente fortalecer a Caixa Econômica Federal, fortalecer o Banco do Brasil. Tá? Opinião pessoal minha. E como não poderíamos deixar de falar, o trader entra nessa história. Algumas pessoas apontam a profissão de trader como algo moralmente questionável também, porque você fica ali, você está só especulando no mercado financeiro, digamos assim. Mas se você parar para pensar, o trader ele não está nem praticando usura. Por quê? Porque um trader é um comerciante. Até a tradução literal de trader é comerciante. É um comerciante que compra e vende produtos. No nosso caso, dos traders, é um produto financeiro. É um ativo. Né? É a mesma coisa que alguém que compra uma maçã por X e vende por Y. Você como trader, você acha que o euro vai subir? Você compra o euro por $10 e vende ele por $12 quando ele sobe. Ou você compra o ouro, ou quem especula em imóvel. Compra um imóvel hoje porque ele acha que vai valorizar no futuro e vender. Mas é claro que isso é, de certa forma, um simplismo. Falar, não, o trader é só um comerciante que está negociando mecanismo financeiro. Por quê? Porque nós temos esse sistema financeiro, de certa forma, perverso, que hoje os grandes bancos são mais poderosos que alguns países, que alguns governos. Isso é fato. E existem traders com práticas ilícitas, antiéticas, tem traders desses grandes bancos, dos grandes fundos dealers que têm informação privilegiada, então o mercado ele não é tão livre, igual se prega. Você tem, inclusive, governante que usa desses traders, que usa dessas práticas de ter informação privilegiada para poder ganhar dinheiro, e o sistema financeiro como um todo atinge um nível de complexidade que é um pouco perverso e causa sim desigualdade social. Então é uma coisa que a gente não pode negar, eu acredito, e tem que refletir sobre isso. Tá? Inclusive desses grandes traders institucionais, se eles não fazem mal com as suas práticas. Mas essa discussão é um pouco aprofundada, eu acho que a gente pode entrar, mas ela fica para um outro momento. Tá certo? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado das reflexões. Deixa um comentário aqui falando o que você acha, se você já pensou sobre isso, se foi novidade para você. E não esqueça de acessar as ferramentas e comentar também sobre o que você achou da ferramenta. Tá certo? Então um grande abraço para você e até a próxima.